Paz do Senhor a todos, Pastor João, os irmãos. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 42 a 46. Bom, irmãos, diz assim, né? A palavra do Senhor. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia há muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Amém. Deus amado, soberano, a ti toda a glória, a ti toda a honra, a ti todo o louvor. Agradecemos ao Senhor por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Dia que o Senhor fez, dia que o Senhor se lembrou de cada um de nós, lá, desde a fundação do mundo, para que estivéssemos. Nós imploramos perdão, suplicamos, Senhor, a tua direção, o teu conselho, o teu sustento. Agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade de falar das coisas do teu reino. Peço ao Senhor, meu Deus, que perdoe a nossa limitação, a nossa pequenez, e que, Senhor, sejamos mera instrumentalidade tua, Senhor. Cabe que o Senhor cresça e cada um de nós diminua. Oramos, Senhor, por cada irmão aqui presente, pelos motivos de oração apresentados. Senhor, oramos a Ti, meu Deus, por este mundo, para que Te conheça nesse momento, que eu creio ser mais uma oportunidade, talvez a última, oportunidade de uma transformação antes do Teu retorno. Agradecemos ao Senhor. Oramos pelos cientistas, pela biofarmacêutica, nesse momento em especial, que anuncia a possibilidade realmente de ter encontrado uma vacina, um remédio que trouxe 100% de eficiência, eficácia. Deus, que realmente os testes estão sendo realizados lá nos Estados Unidos sejam assim promissores, que possamos, Senhor, ver essa vacina salvando tantas vidas que este vírus tem ceifado. Mas também, Senhor, que fique no coração dessa humanidade, do teu povo particularmente, a mensagem que o Senhor trouxe para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gostaria que todos nós, nessa hora, assim, pensássemos um pouco, e eu fiz essa meditação, pensando nessa meditação em cima realmente de um pensamento assim que vem sempre a nós, não é? Como eu sou visto, verdadeiramente visto como um discípulo de Jesus? Será que eu sou visto como um discípulo? Será que as pessoas que estão em meu redor reconhecem que eu sou um discípulo de Jesus? Eu estava na minha varanda agora pela manhã e passou um rapaz de bicicleta, meu conhecido, a gente já teve a oportunidade de pedalar assim juntos, nos encontrarmos no pedal, como fala a gíria, e ele vinha com a roupa de bicicleta, o capacete, o óculos, aquela roupa de bicicleta que geralmente é toda apertada, quem não sabe, a bermuda tem um gel, porque os muitos quilômetros acabam incomodando um pouco ao sentar naquele banco. E ele vinha anunciando a Jesus.
Olhe, arrependam-se. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele anunciava isso em cima de sua bicicleta. Nós somos seres sensoriais, irmãos. Precisamos ser tocados, tocar. Precisamos sentir, ser sentidos. Precisamos ver. Precisamos ser percebidos. Observe hoje quando você está se aproximando de pessoas que têm um certo relacionamento, pessoas que você gosta. A dificuldade que é para cada um de nós não tocar nessa pessoa, não abraçar, não cumprimentar. Cada reunião que nós fazemos lá no trabalho, ou cada encontro que eu encontro um amigo diferente, é estranho e a gente até substituiu. Algumas pessoas batem o cotovelo, outras pessoas tocam nos pés, mas gostamos de tocar. E isso é normal, irmãos, porque somos seres sensoriais. Somos tão sensoriais que queremos demonstrar que somos discípulos de Jesus de várias formas. Algumas vezes até adotamos um dialeto. Temos o dialeto crente que nos denuncia. Palavras do tipo queridos, amados, varão. Só o nosso meio e alguns de nosso meio usam essas palavras. Expressões como podei-vos assentar, oi bênção, receba e segure sua bênção, roupas, corte de cabelo, até não corte de cabelo. De todas as formas, queremos passar uma mensagem visual ou através da linguagem que somos discípulos de Jesus. E eu pergunto, será que há algo de errado nisso? Creio que não, irmãos. Creio que não, desde que seja natural, desde que seja uma transformação verdadeira, desde que seja o fruto genuíno de uma mudança interior ou exterior. Mas e quanto àqueles irmãos que também crentes, às vezes até julgados por nós, não adotam esses padrões? Crentes que não se vestem tão de forma crente, ou que não falam tão de forma crente, ou que não são tão gospels como o mundo evangélico tem traduzido. E esses irmãos, será que eles não foram transformados ainda? Certamente, eu creio que muitos julgam. Hoje, na linguagem de hoje, se falássemos com a linguagem de hoje, criaríamos um meme do chamado crente Raimundo, que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Mas muitas vezes esses crentes, eles nos surpreendem, apesar de suas formas não padronizadas. Eu gostei porque o irmão Robson, ao iniciar este culto, iniciou com a oração e falou exatamente isso. Para que o mundo possa nos conhecer por padrões de comportamento, por padrões de palavras. Mas eu creio que muito mais do que isso que o irmão Robson orou. O irmão Robson orou para que nós possamos ser conhecidos a Deus e conhecido pelos homens de uma forma diferente. E muitas vezes esses crentes que também não seguem os padrões gospels, eles têm essa forma diferente. Hoje eu gostaria de falar de um discípulo que ele é muito pouco lembrado por cada um de nós. Eu mesmo lembro muito pouco dele. Quando eu comparo José de Arimateia, que nós lemos aqui nesse texto, com Pedro, eu digo que José de Arimateia é um discípulo pequeno. Primeiro que Pedro de discípulo foi feito apóstolo. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus.
Jesus disse que ele seria chamado Pedro, que significa pedra. Sob a afirmação de Pedro, a igreja está edificada. Afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, que quando chegou em Pentecostes, inaugurou, digamos assim, o levar da palavra a multidões, depois de Jesus, pregando e convertendo 3.000 almas cheias do Espírito Santo. Pedro que sacudiu o sinédrio ao sair da prisão liberto por um anjo. Quando eu comparo Arimateia com Paulo também, Arimateia é muito pequeno. Paulo de perseguidor, discípulo, vem a ser apóstolo. Paulo que cai do cavalo, literalmente, da sua honradez, da sua personalidade forte, da sua cultura de falar 3 línguas e ser criado aos pés de Gamaliel. Paulo que fala reis. Paulo que cura. Paulo que escreve 13 cartas. Paulo que fala e vai a Roma e fica detido e com liberdade de pregar a todos em Roma que o quisessem visitá-lo. Paulo que depois do Sermão do Monte prega o discurso mais conhecido de todos os tempos, que foi aquele discurso no Aerópago, na coluna de Marte, no berço da filosofia grega. E se eu comparasse Arimateia com João, com o apóstolo Amor, com Lucas, o médico amado, com Estevão, homem poderoso nos sinais, Arimateia é muito pequena, irmãos. A Bíblia, no entanto, registra Arimateia nos 4 evangelhos. Cada um traz um pouco de características deste homem. Arimateia vinha de Arimateia. As pessoas não tinham sobrenome. Então, José de Arimateia. Arimateia é uma cidade de Judá. Quando pesquisamos que cidade era essa, ainda há muita dúvida na arqueologia sobre qual cidade era. Apenas que era uma das cidades de Judá. Alguns dizem que era onde Samuel tinha nascido, mas ainda há especulação. Os evangelhos dizem que ele era um homem rico, um senador honrado, um membro do Sinédrio, um homem de bem e justo. Mas João registra algo muito interessante. João diz que ele era um discípulo oculto por medo dos judeus. Sabe, irmãos, não sei quanto a vocês, mas eu não me sentiria bem se alguém dissesse: Alberto é discípulo de Jesus, mas ele é discípulo oculto. Hoje temos até uma brincadeira, eu e o pastor João até fazemos de vez em quando a gente fala que é o chamado crente agente secreto, que ninguém sabe que ele é crente. E Arimateia, como milhões de cristãos nesse mundo, na igreja perseguida, isso é todo conhecido por nós. Mas e na igreja não perseguida, no nosso mundo, no nosso meio, será que tem cristãos que têm que se fazer secreto? Arimateia, irmãos, era um homem público. E como homem rico também, suas vestes eram de homem rico. Ele não se vestia como um crente, mas como um homem rico. A linguagem dele não era uma linguagem gospel, era a linguagem formal de um senador, um homem culto. Seus gestos tinham que ser muito reservados pelo que hoje o mundo chama de liturgia do cargo. Arimateia tinha que se comportar muitas vezes de forma limitada. O evangelho de João e de Lucas diz que ele não concordou com o conselho dos judeus. Mas ele também não poderia publicamente discordar por medo
Será que Arimateia foi ruim por ter medo de sair do sinédrio? Às vezes até dizemos que, como a Bíblia diz, que ele talvez tenha honrado mais as coisas do homem mais do que as coisas de Deus. Porém, irmãos, lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus estava sendo crucificado, aqueles que seguiam Jesus, as mulheres, os homens que seguiam Jesus muito mais de perto, muito mais expostos e vistos, viam toda a cena de longe. Está escrito no Evangelho de Lucas. Porém, Arimateia, no final, na morte do seu Senhor, ele se aproximou de Jesus. E se aproximou para servir Jesus, digamos que na última condição de Jesus como homem ainda aqui nessa terra. Jesus estava morto. Tinha expirado o seu espírito. Estava pregado na cruz. A pregação na cruz, todos os irmãos sabem, que era uma forma de punição muito normal em Roma. Em outros povos, como assírios, vários tipos de cruzes existiam em X, sem ser com o travessão subindo. Era comum. E os piores prisioneiros eram pregados ali. Os mais reles, os que cometeram piores crimes. Então Jesus, nesse momento em que todos estavam de longe, a dor de Pedro de ter negado Jesus, dos discípulos que abandonaram Jesus ali no Getsêmani, como o próprio Senhor já tinha dito, mas Arimateia não. Ele tinha que servir Jesus naquela hora. Não dava mais para ser oculto. Alguma coisa tinha que ser feita. Seu mestre estava numa cruz. Como ele seria enterrado, sepultado numa vala comum, como a maioria dos que eram pregados em cruz eram? Uma vala comum. Uma vala escavada e jogada a vários corpos? Não. Arimateia fez algo diferente. Ele não era mais oculto. Ele sabia que podia, com isso, perder seus amigos, sua posição social, não ser mais recebido nas mesas dos nobres, ter negócios e reputação comprometidos, não ser mais tão popular no trabalho, na faculdade, na roda daquele companheiro do baba, da academia, que Arimateia, nesse momento, se expunha ao mundo. Nada mais importava. E o versículo que acabamos de ler diz que ele ousadamente foi a Pilatos. Irmãos, muitas vezes a gente lê as passagens da Bíblia sem parar para meditar sobre cada ponto, cada palavra. E a Bíblia, ela fala em cada palavra. Observe que a palavra ousadamente não quer dizer com ousadia, falta de educação, falta de respeito à posição de Pilatos. Pilatos era um governador, era um líder daquela província. Ousadamente quer dizer que Arimateia venceu seu próprio medo, suas limitações, seu se esconder. E também, meus irmãos, expôs a própria vida. Pilatos era um homem perigoso, um tirano. Roma tinha domínio sobre toda a Judéia, Galileia, sobre o mundo. Para Pilatos, o Roma mandar matar alguém, a não ser cidadãos romanos que gozavam da Pax Romana, Pilatos poderia fazê-lo de qualquer forma, sem dar satisfação a ninguém. E Pilatos vinha de um julgamento singular, no qual não encontrava nada para acusar aquele homem. Sua mulher dizendo que sonhou com aquele justo a noite toda e muito sofreu.
Aquele homem que ficava calado, sem clamar pela própria vida, ao ser interpelado por Pilatos, disse que nasceu para ser rei. Teve medo porque os judeus disseram: a gente está matando ele porque ele se faz filho de Deus, e a Bíblia diz que no Evangelho que Pilatos temeu mais ainda. Por diversas vezes Pilatos saiu da frente dos judeus e foi ter com Jesus em particular e perguntou a Jesus o que era verdade, mas não se entregou à verdade. E Arimateia foi ter com esse homem difícil, de personalidade dobre, que não temia a Deus, nem aos homens, como aquele de Nínive. Naquele momento, Arimateia entrou naquela corte. Quando você, irmãos, como crente, entra no local, eu acho que cada um aqui já deve ter vivido isso, muitas pessoas o admiram. Mais pessoas ainda o julgam. E mais pessoas ainda o ridicularizam. Gostaria que nesse momento você pensasse em cada contato que você já fez, como crente e como não crente, diante do mundo. Essa semana eu mudei meu desenho, meu status no meu WhatsApp. Eu gosto de ficar mudando. Uma hora eu boto eu correndo, outra hora eu pedalando, outra hora na academia. Eu gosto muito. Eu mudo o versículo. Minha filha disse que eu sou blogueirinho. E essa semana eu coloquei, eu acho que os irmãos já viram, uma tarja parecida com a do Super-Homem, uma capa voando atrás, vermelha, claro, sangue carmesim, e escrito Jesus, meu herói. E aí meu secretário, meu chefe, chegou para mim essa semana, eu estive gripado, sinusite me pegou esses dias, ele virou para mim e disse assim: é verdade. Quando você estava bom, tinha uma foto sua lutando karatê. Agora que você ficou gripado, você colocou que Jesus é seu herói. Irmãos, somos observados pelo mundo. E Arimateia era observado pelo mundo. Somos expostos ao mundo. E nesse momento, Arimateia se expôs ao mundo. Ele chegou naquela corte. Pilatos deve ter dito: que homem ridículo. Rico, senador. Os judeus eram ricos, emprestavam dinheiro, inclusive, a muitos em Roma, financiavam, inclusive, muitas coisas em Roma. Herodes era milionário. Esse homem rico, instruído, se faz servo desse Jesus, morto na cruz. Nós somos a poderosa Roma, o poderoso mundo. A cultura, o conhecimento, ridículo. Arimateia, irmão, se fez ridículo diante daquele mundo. Todos ao redor iam saber. A morte de Jesus fervilhou Jerusalém, fervilhou o mundo. Haja vista que ela é tão discutida até hoje. E nesse instante, ele foi, se aproximou. Não se aproximou exigindo, não, irmãos. Ele não se aproximou mostrando suas credenciais, aproveitando suas amizades, dizendo-se importante, homem de negócio do Sinédrio, a influência que ele tinha. Não. O Evangelho diz que ele humildemente rogou pelo corpo de Jesus. Sabe, irmãos, rogar individualmente é belo. Rogar a alguém que você ame é belo.
rogar a um déspota, a um tirano, que acaba de matar o seu senhor. A esperança que você tinha de uma mudança, como a Bíblia diz, que Arimateia esperava também o reino de Deus. Foi a este homem que Arimateia se humilhou e rogou pelo corpo do seu mestre. Pilatos não estava interessado nisso. Mandou que o centurião visse. Simplesmente achou muito cedo. Ele já morreu. Certamente deve ter feito uma piada. Ele não dizia que era filho de Deus? E já morreu? Não resistiu? E disse, não, pode dar o corpo a ele. Isso é um louco, dê esse corpo. Porém, não importava para Arimateia nada daquilo. Ele foi ao Calvário, irmãos. O Calvário não era um lugar bonito. Queria lhe transportar agora. Gostaria de me transportar com você ao Calvário. Como você acha que era o Calvário, irmãos? Calvário significa caveira. Se fosse trabalhado e conversado isso com pessoas que têm essa sensibilidade falsa que o mundo traz, essa pessoa ia dizer assim, um lugar de uma energia muito pesada. Que lugar tinha uma energia pesada? Não, irmãos. Eu não acredito particularmente nesse negócio de energia pesada, respeitando quem acredite. O Calvário é um lugar de maldade. O Calvário é um lugar de dor. Para pensar quantas pessoas choraram no Calvário. Quantas pessoas sofreram. A morte na cruz, todos sabem, era absurda. Na verdade, você não morria por nada a não ser uma asfixia. Seu pulmão acabava se arriando, seu sangue retornava e morria-se com um edema respiratório com o pulmão cheio de sangue. É mais ou menos o que tem vivido as vítimas do coronavírus. Do vírus cujo nome recebe coroa, coronavírus. Há uma concentração muito alta de ferro no pulmão, e aí você começa a perder a respiração e o seu pulmão enche de sangue. Cada um tem uma explicação, né, irmão? Acabamos virando até médicos do coronavírus. E lá no Calvário, quando Arimateia chegou, todos estavam assistindo de longe. A gente viu que muitas vezes as pessoas na Bíblia passavam e diziam no Evangelho de Lucas, desça, salvou os outros, não salvou a si mesmo. Vá, desça da cruz e mostre que você é o Cristo. Se você descer da cruz, vamos querer em você. Quando Jesus gritou, Eli, Eli, sabactame, disseram, chama por Elias, vamos ver se aparece. Arimateia se aproximou, junto com outro discípulo oculto do Sinédrio, chamado Nicodemos. Tirou o corpo de Jesus da cruz. Desceu o corpo do nosso Senhor. A Bíblia diz que ele preparou o corpo de Jesus. E aí, irmãos, temos adultos aqui assistindo. Você já tocou o corpo de alguém morto? Você já teve a experiência de tocar o corpo de alguém morto? Talvez a irmã Elaine, que está aqui, com certeza. Outros eu não sei. Eu já. Meu sogro morreu no meu braço. Quando ele foi levado na emergência pelo médico, estava eu de um lado e minha sogra do outro. Eu estava com a mão na cabeça dele, orava com ele. Dizia a ele que Jesus é seu Senhor. Ele já estava desacordado.
somente gritando de dores. Ele teve uma trombose. E o médico olhou para mim e disse assim: eu vou sedar ele, porque a dor que ele está sentindo, as dores que ele está sentindo é insuportável. Uma perna dele é como se estivesse sendo arrancada. Ele teve uma trombose na altura da coxa direita. E eu tive a oportunidade ou a desoportunidade, a infelicidade, mas a experiência, meus irmãos, que leva a nós pensarmos o que verdadeiramente somos, a importância que ocupamos nesse mundo, os cargos que exercemos, os bens que possuímos, as mesas que desfrutamos, as oportunidades que construímos, o conforto pelo qual lutamos, os carros que dirigimos, a moto, fala mais de mim, o que frequentamos, as roupas que vestimos, os lugares que conhecemos. Tudo isso, meu irmão, quando você toca o corpo de alguém que morreu, desaparece. Salomão, em Eclesiastes, chegou a dizer que quando eu digo isso aqui em casa, ninguém gosta. Ir para o enterro é melhor do que ir para uma festa. E eu compartilho plenamente isso de Salomão. Toda vez que eu vou para o enterro, medito muito. E Arimateia não só desceu Jesus da cruz, ele preparou, ele não somente tocou o corpo de Jesus. A Bíblia diz que conforme o costume judaico, ele comprou aloés, preparou o corpo de Nosso Senhor. Como você acha que você prepara o corpo de alguém, irmãos? Nu. Como você acha que você aplica o aloés no corpo de alguém, irmãos? Com as mãos. Aquele homem rico, de vestes ricas e cintilantes, de gestos nobres, se humilhava diante daquele que para ele era seu senhor e o preparava para a sepultura. E aí, meus irmãos, vem para cada um de nós agora. Como nós temos nos revelado ao mundo que nos cerca? Arimateia se revelou naquele instante a todos. Na morte do Senhor, aquele discípulo se revelou. Na morte do Senhor, cada um de nós, como discípulo, se revelou. Nós, meus irmãos, podemos nos revelar de muitas formas. Se já nos revelamos, ótimo. Se você já se revela, já se expõe, se aos que estão em seu redor, você já é visto como discípulo, independentemente das palavras, expressões, roupas que você utiliza, ótimo. Se não, como eu, que acho que me revelo muito pouco ainda, espero um dia poder me revelar muito mais, eu oro. Oro para que eu me revele naqueles momentos em que as pessoas sofrem a dor de uma perda de quem ama, a lágrima do desespero de quem está desempregado, a tristeza, meu irmão, daquele que foi abandonado, valados físicos e espirituais e emocionais que a vida nos traz. Abraçar, meu irmão, mesmo que à distância. Não fazer tanta questão de tanta coisa que fizemos e fazemos. Não vamos levar nada, irmãos. O próprio Jesus, quando desceu daquela cruz, pela ajuda, como eu disse, foi o último momento de Jesus ainda encarnado como homem, com um corpo limitado. Claro que o Senhor poderia sair da cruz, não morrer, como ele mesmo disse, chamar
legião de anjos. Uma legião romana era composta por 3.600 soldados. E acabar com tudo aquilo, quando ele se aproxima, que as pessoas perguntam, ele pergunta, quem você está buscando? E Jesus diz, sou eu. Todos caem de joelhos. Mas humildemente ele ficou naquela cruz para ser descido pelas mãos de Arimateia. Irmão, no conselho amoroso você se revela, e eu também. Na reclamação que incomoda o amigo, você se revela. Quando você é forte para aquele que é fraco, você se revela. E quando você é fraco, irmãos, para que Jesus cresça e você diminua, você se revela mais ainda. E é esta reflexão que eu quero deixar para mim, para você e para cada um de nós nessa manhã. Como a morte do Senhor revelou você como discípulo. Como a morte do Senhor revelou você ao mundo como servo dele. O que você é capaz de fazer, o quanto você é capaz de se expor pelo seu Senhor. Estamos vivendo num momento em que o governo faz questão e o mundo faz questão de falar em isolamento social. Ô irmãos, eu não suporto essa palavra. Eu não suporto essa expressão. Eu não estou isolado socialmente, irmãos. Eu estou ao lado de quem eu amo, de minha esposa, dos meus filhos, de minha sogra, de Nice. Eu posso falar com cada um dos irmãos hoje. Telefone, FaceTime, Hangout, Google Meet, Teams, Zoom, Skype, onde nós estamos, porque eu estou isolado socialmente, porque eu tenho que estar oculto nessa capa que o mundo cria. Sabe, irmãos, nesse momento nós não precisamos estar isolados, muito pelo contrário, nós precisamos romper as barreiras da quarentena e estarmos unidos por instrumentos como esse que estamos fazendo agora. Essa semana eu conversei com o pastor João, conversamos por quase 30 minutos, parecíamos estar ao lado um do outro, conversamos sério, sorrimos, discutimos sobre informações, falamos sobre a carimã que ele me deu aqui e que minha mãe vai fazer meu bolo. Irmãos, todo amigo que eu ligo, eu tenho que dizer a ele que eu estou próximo dele. Todo ente querido que fala comigo, meu primo me ligou, não pode sair, cardiopata, infartou. Você não está sozinho. Jesus está com você. Irmãos, na morte de nosso Senhor, cada um de nós discípulos se revelou. Esta é a reflexão que eu deixo hoje pela manhã. Eu gostaria de orar somente alguns minutos. Pai, em nome para a glória de Jesus, eu imploro, Senhor. Há muito mais força em nós, não por nós, do que há no mundo, mas pelo Senhor, Senhor, que habita em nós. Teu Santo Espírito, meu Deus. A tua palavra diz que nós vencemos o mundo. E quem venceu o mundo foi nossa fé, fé em ti. E nós temos fé no Senhor, meu Deus. Nós temos fé na tua poderosa mão, no teu gracioso amor, que tudo está no seu controle. Retira de nós cada centelha de medo, que haja em nós prudência, que a fé, meu Deus, seja revelada em nós pela morte e ressurreição do Senhor. Que o amor seja revelado em nós pela morte e ressurreição do Senhor. Que a compaixão, a amizade, que a palavra temperada com sal,
que o conselho amoroso, que o sustento, que o suporte para aquele que sofre seja revelado em nós. Que não estejamos ocultos nessa hora, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu não quero dizer que estou salvando vida estando somente em casa. Eu estou salvando vidas, meu Deus, falando de Ti, me mostrando como Teu servo, dando aquele abraço virtual que o mundo exige neste momento, mas não deixando de ser crente que ama. O Senhor disse que a diferença entre nós e o mundo é que nós nos amaríamos uns aos outros. O Senhor resumiu aqueles 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre tudo que há, com todas as forças, todo entendimento, todo o coração, toda a tua alma, e amar ao próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos, Senhor, nesses 2 mandamentos, cumpre-se toda a lei e todos os profetas. Ensina-nos a amar, Senhor. Que a distância, meu Deus, que a quarentena, que o estar em casa, não seja uma justificativa, meu Deus, para deixarmos de amar, para sermos frios. Senhor, ensina-nos a vencer o mundo. Que saia de cada um de nós, meu Deus, o entendimento do isolamento social. Mas que haja, meu Deus, em cada um de nós, o amor na quarentena. O amor à distância. O amor, porque o Senhor é um Deus de montes e de vales. Deus de perto e Deus de longe. E aqueles que te adoram, cabe adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Amém.